Nessa etapa, vamos dar continuidade ao estudo sobre os agrotóxicos, aditivos, adjuvantes e produtos afins. Vamos abordar os conceitos sobre uso correto e seguro dessa substância no manejo nas diversas etapas dos macros processos de plantações, bem como fases essenciais que antecedem ou após a colheita. As exigências da moderna agricultura brasileira crescem à medida que se impõe a necessidade da garantia dos níveis de produção e de produtividade adequada ao pleno abastecimento do mercado interno e à geração de excedentes exportáveis que possam contribuir para amenizar a necessidade de alimentos devido ao constante aumento da população humana mundial. Para que isso ocorra, é necessário desenvolver novas tecnologias, desde o preparo do solo até colheita e beneficiamento dos produtos. Dentre essas tecnologias, há o emprego de agrotóxicos para o combate às pragas, doenças e plantas daninhas, que estão entre os fatores de redução da produção de alimento. A utilização de agrotóxicos deve sempre estar associado a outros métodos de controle e requer conhecimento por parte dos agricultores quanto à maneira correta e segura de usá-los, a fim de evitar danos à saúde dos trabalhadores rurais, dos consumidores e ao meio ambiente. Vamos conhecer os aspectos importantes dos agrotóxicos. Os agrotóxicos, assim como outros produtos químicos, devem ser manuseados e utilizados de forma segura e econômica, buscando preservar o meio ambiente e a saúde dos trabalhadores e dos consumidores. Como conhecer os nomes utilizados pelos produtos químicos? A palavra agrotóxico, que será utilizada nesse treinamento, define os produtos químicos utilizados na agricultura conforme a Lei Federal nº 7.802 de 1989. Agrotóxico: produtos fitossanitários, pesticida, agroquímicos e defensivos agrícolas. São sinônimos dos produtos que vamos estudar. Vamos identificar então a classe toxicológica do produto. Essa classificação serve para os homens e animais. Classificação toxicológica dos agrotóxicos. Classe 1. Significado: extremamente tóxicos. Quando observar uma situação dessa, é importante tomar todos os cuidados de acordo com as orientações de saúde e segurança do trabalho. Cor da faixa: vermelha. Classe 2. Altamente tóxico. Cor: amarela. Classe 3. Medianamente tóxico. Classe 4. Pouco tóxico. Vamos identificar agora a classificação dos agrotóxicos quanto ao uso. Classificação do uso dos agrotóxicos. Tipo de praga a ser empregada. Ácaros, tipo de agrotóxico. Acaricida, fungos, fungicida. Plantas daninhas, herbicidas. Hematóides, nematicida. Formigas, formicidas. Vamos identificar a classe dos agrotóxicos quanto à periculosidade ambiental. Classificação quanto à periculosidade ambiental. Classe 1. Altamente perigoso ao meio ambiente. Classe 2. Muito perigoso ao meio ambiente. Classe 3. Perigoso ao meio ambiente. Classe 4. Pouco perigoso ao meio ambiente. Vamos conhecer as vantagens e desvantagens de alguns tipos de formulação dos agrotóxicos. Os tipos de formulação e suas vantagens e desvantagens. Tipo de formulação: concentrado solúvel. Denominação da sigla SL. Vantagem: fácil dosagem, fácil homogeneização na cauda, estabilidade da cauda, baixo custo, fácil produção, menor toxicidade. A desvantagem dessa mistura: possibilidade de cristalização a baixa temperatura. Concentrado emulsionável, sigla EC. Vantagem: fácil dosagem, fácil homogeneização da cauda, fácil produção. A desvantagem dessa mistura: utiliza solventes orgânicos, pode ser fitotóxicos, baixa estabilidade da cauda, maior toxicidade. Tipo de formulação: pó molhável, WP. Vantagem: baixo custo, baixa toxicidade, fácil produção, baixo fixotoxicidade. Desvantagem: difícil dosagem, necessárias pré-dispersão, emissão de pó, compactação na estocagem, baixa estabilidade da cauda, incompatibilidade na cauda com outras formulações. Suspensão concentrável, SC. Vantagem: fácil dosagem, fácil homogeneização da cauda, menor toxicidade, maior estabilidade na cauda que os pós molháveis. Desvantagem: alto custo, sedimentação na embalagem, difícil produção. Granulado dispersível, WG. Vantagem: dosagem mais fácil que os pós molhados, fácil homogeneização da cauda,
menor toxicidade, pouco pó, maior estabilidade na cauda que os pós molhados, alta concentração de ingredientes ativos, menos dosagem, menos embalagem. Desvantagem, alto custo, difícil produção. Pó seco DP. Vantagem, baixo custo, aplicação direta. Desvantagem, difícil dosagem e aplicação. Pó solúvel SP. Baixo custo, fácil homogeneização da cauda. Desvantagem, difícil dosagem, geralmente higroscópico. Granulado GR, não forma pó. Aplicação direta, aplicação mais fácil que o pó seco. Desvantagem, difícil dosagem, uso específico, custo mais alto que o pó seco. Isca RB, aplicação direta, atrai o alvo desejado. Desvantagem, sensível à umidade, pode atrair outros animais ou insetos. Tablete TB, dosagem exata. Desvantagem, alto custo e difícil preparo. Estamos na área de armazenamento de defensivos agrícolas, agrotóxicos, agroquímicos, fitossanitários, adjuvantes, produtos afins, que fazem parte da etapa do tratamento e garantia da proteção da lavoura. Após o período de plantação da soja, com a sua germinação e estágio resistivo, é aplicado os defensivos, bem como fertilizantes para garantir e assegurar um excelente desempenho da planta. Vamos, através dessa edição, identificar a preparação da cauda, quais são os elementos de preparação, os produtos, como que se dá as atividades desse macro processo. Seguir adiante e ver um pouco mais sobre o manejo dessa atividade tão importante, bem como as proteções necessárias que vamos discorrer nesse treinamento. Vamos comigo! A fase agora pós-plantio para aplicação para inseticida, foliar e fertilizante, juntamente aqui com o caldeiro que fez a preparação agora. Quais produtos, Luiz, você utilizou aí? A gente está usando o Lanate, que é um inseticida, esse Smart 4, um produto da Brant, adubo foliar, nitrogênio, aí está usando magnésio, glifosato e está usando adjuvante. Quantas etapas você está realizando aí de preparação de calda durante a aplicação? Hoje vai ser aplicado 8 bombas. 8 bombas? Cada bomba vai quantos litros? 4.000 litros, faz com vazão de 50, faz 80 hectares. 80 hectares. E você está aqui hoje sobre o abrigo por conta da carga solar que está muito forte lá na lavoura, por enquanto, né? Isso, exatamente. Então isso é uma prudência também com relação à aplicação. É claro que é importante fazer o controle dos estresses térmicos também. Além que os produtos que estão sendo manipulados, eles sofrem alteração no ponto de evaporação em virtude da carga solar, que está acima de 35 graus. Está muito quente dentro do estado, portanto é importante que o preparador tenha essa visão acerca de onde preparar e manter também as condições do produto para que não haja alteração e também risco à saúde dos operadores. Correto, Luiz? Isso, exatamente. E agora, dá uma pausa, tirar o EPI, dar uma relaxada. EPI, descansar um pouco, pegar o almoço e mais tarde, na hora que só esfriar, agarrar de novo. É isso aí. Agora, pessoal, a dica. Vamos tirar o EPI, fazer aquela asepsia de mão, pele, rosto, unha, tudo, para entrar em áreas limpas. Certo, Luiz? Exatamente, correto. Eu sou de Soledade e o Luiz aqui, o preparador da cauda. Deixa uma dica de segurança aí para todos aqueles que são aplicador, Luiz. Eu sempre aconselho usar os EPIs porque é perigoso, né? Às vezes intoxica a gente. Igual a gente chega em casa, igual tem criança, aí você chega com a roupa suja de agrotóxico, aí as crianças vêm brincar com a gente, aí não faz só mal pra gente, quanto pra família da gente, né? Regra de ouro, hein? Utilização dos equipamentos, bem como não levar contaminação para casa. Os macroprocessos envolvendo o setor rural são diversos. Dentre eles podemos destacar o início de todos, que é a recuperação da área de plantio, onde acontecem diversas etapas de aplicações de recursos para fortificações e melhoria na capacidade nutritiva do solo. Após esse passo, ocorre um macroprocesso extremamente importante nas fazendas que já produzem culturas repetidas ou culturas continuadas, que é o macroprocesso de preparação de caudas, aplicação de defensivos, herbicidas, dentre outros, para realização de eliminação de ervas daninhas, dissecação, plantios remanescentes de safras passadas, dentre outras ações, além da
melhoria do solo para a preparação da fase do plantio. Então, a fase do plantio, a etapa extremamente importante, em que máquinas e equipamento operado pela equipe desse macroprocesso vão fazer parte da semeadura da safra de acordo com a janela de produção, soja e milho. Entre outras etapas nesse processo, podemos destacar novamente a equipe que envolve a cauda e aplicações, que vão estar acompanhando o processo de plantar com tratamento de semente, bem como fertilizantes de enraizamento. Após a planta, o macroprocesso fundamental é novamente o processo envolvendo aplicações defensivos, nutriente e foliares, que vão fazer parte da etapa do crescimento e da defesa da lavoura. Após essa sequência, que vai estender um longo período, vai ser o momento de entrar a safra, a colheita da produção. Todos os macroprocessos têm a sua importância e os integrantes envolvidos estão diretamente relacionados, além das atividades, com os riscos ou fonte de perigos e riscos, e precisa compreender as medidas de controle. Vamos demonstrar então, de acordo com o que trata a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 6.726 de março de 2022, bem como o que trata a NR 31 a respeito da necessidade de divulgação de perigos e riscos e medidas de controle a todos os envolvidos nos macroprocessos e processos específicos. Vamos realizar uma etapa da divulgação por meio de mapas envolvendo fluxos de processo. Então, foram mapeados todos os fluxos de processos e os macrofluxos dentro desse fluxo de processo estão envolvendo alguns riscos. Esses riscos, de acordo com a sua gradação, foi estabelecido o que pode gerar em termos de lesão, gravidade, potencial de dano, bem como as medidas de controle que a propriedade adota para gerenciar a exposição do trabalhador. Então nós temos o macrofluxo de processo envolvendo o setor de lavagem de máquina, caminhões, implementos. Temos os macroprocessos envolvendo o posto de combustível, lubrificação, manutenção. Macroprocesso que envolve as áreas das balanças da propriedade. Macroprocesso que envolve o setor indispensável da fazenda, que é o armazém, que tem diversas atividades afins para o beneficiamento e acondicionamento do grão. Vamos estar mostrando também e divulgando a todos os trabalhadores os macroprocessos envolvendo a lavoura, conforme nós identificamos nesse trabalho. E também a logística, as estradas externas, internas da propriedade, os macroprocessos dos transportes e deslocamentos, tanto de máquinas pesadas como de veículos. E os macroprocessos envolvendo o beneficiamento de semente, que está demonstrando os riscos, as fontes de perigos e os riscos, que é a necessidade do empregado estar exposto a essas condições existentes no processo. Vamos demonstrar também o macroprocesso que envolve o depósito de armazenamento, depósito de descarte, preparação da cauda, transbordo do caminhão de cauda, bem como o abastecimento da contenção de uniporte. Então vamos agora fazer a identificação de cada setor. Obrigado. Não vai sair, né? É verdade. Bobeira.
Vamos identificar agora o risco do uso dos agrotóxicos. Conceito sobre o risco. Risco é a probabilidade de um evento, como a aplicação de agrotóxico, causar efeito prejudicial à saúde do trabalhador. O risco depende da ação recíproca entre a toxicidade, ou seja, a classe toxicológica do produto, e a exposição, uso do equipamento de proteção individual pelo trabalhador. Isso está relacionado à gravidade do evento e as barreiras de controle desse risco, bem como as barreiras de segurança e o suporte, pessoal treinado, equipe preparada. Risco e ação recíproca entre toxicidade e a exposição. O risco é alto, a toxicidade é alta e a exposição é alta. São as piores variáveis dentro de uma categoria ou grau de risco. É essa situação, onde nós temos o risco alto, toxicidade alta e a exposição alta. Geralmente, de acordo com a classe do produto, vai ocorrer uma doença do trabalho, uma doença operacional, e pode se manifestar de forma aguda imediatamente, como sonolência, desmaio, ataque no sistema nervoso central, de acordo com a substância que está sendo manipulada. Risco alto, toxicidade baixa, exposição alta. É uma condição desfavorável também. Risco baixo, exposição, toxicidade alta, exposição baixa. É uma condição mais favorável. Risco baixo, toxicidade baixa e exposição baixa. É uma condição favorável com relação a essas três variáveis. O que se busca dentro de uma gestão de controle de risco é minimizar o efeito nocivo da substância ao integrante que trabalha no grupo, similar à exposição de aplicação, manipulação, enfim, ou que age diretamente com o produto fitossanitário. Vamos conhecer agora os procedimentos para identificação dos agrotóxicos. Além do receituário agronômico, o rótulo e a bula dos agrotóxicos contêm informações importantes. Conheça as informações dos rótulos das embalagens dos agrotóxicos. Vamos lá. As informações dos rótulos e das embalagens de agrotóxicos são as necessárias para a identificação do produto comercial. Então, essa identificação tem a finalidade de demonstrar a origem, a fabricação, o proprietário da patente, como nome do fabricante, nome comercial do agrotóxico, número do registro, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mapa, composição do agrotóxico, composição do grupo químico, classificação quanto ao modo de ação, tipo de formulação do produto comercial. Então, dentro da ficha de informação, vamos ter esses campos importantes que você, integrante do processo ou macroprocesso de aplicação, manipulação, preparação de caldas, deve ter em mente. Checar nessa linha do rótulo, é importante fazer a checagem dos cuidados ao meio ambiente. Então, as rotulagens vão ter essas informações, onde nós vamos verificar cuidado ao meio ambiente, faixa de classificação de toxicologia, ela vai estar na criptografia. Então nós temos essa criptografia em todas as rotulagens, onde vai demonstrar os cuidados, os procedimentos que devem ser adotados na questão de higiene ocupacional e saúde e segurança do trabalho. É importante verificar pictogramas para preparo da calda, então tem informações nessa criptografia, os dados do fabricante, cuidados, precaução de uso, primeiro socorro e tratamento. Necessário entender se alguma coisa sair fora do controle, tem que ter um plano de contingência, um plano de atendimento à emergência e remoção de acidentados e saber o que fazer. Vamos tratar tudo nesse treinamento. E pictogramas para aplicação. Todas essas informações constam na embalagem do produto. Logo, os pictogramas são símbolos gráficos internacionalmente aceitos que possuem uma comunicação exclusivamente visual. Eles visam dar informações para proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. Pictograma de informação. Vai constar o tipo de proteção corpo inteiro, como macacão, avental, luvas de látex, protetores faciais, as botinas, as máscaras sendo variadas entre os modelos PFF1, PFF2 ou P1, P2, óculos touca-árabe e a higienização pós-aplicação ou manipulação com fios sanitários. Pictograma de advertência. Advertência contra a contaminação da biota, do meio ambiente, dos animais, da flora, da fauna e também a sua classificação contra a toxicidade, veneno. Vamos conhecer agora as informações contidas na bula do agrotóxico. A bula contém informações complementares necessárias para a identificação do produto comercial, assim como o cuidado no manuseio e demais procedimentos nas etapas de aplicação. E são instrução de uso, restrições estabelecidas por órgãos estaduais e municipais, modo de aplicação, níveis mínimos e máximos da calda por área
litro por hectare e doses recomendada dos agrotóxicos por área, intervalo de aplicação, intervalo de segurança, período de reentrada, intervalo de tempo em que não é permitido pessoas na lavoura e de carência, intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita. Limitações de uso: fitotoxicidade para culturas indicadas, seleção de itens do equipamento de proteção individual para aplicação e manuseio, informações sobre os equipamentos de aplicação a serem usados, modo de aplicação, descrição dos procedimentos de lavagem e devolução das embalagens vazias, destinação de produtos impróprios para uso, manejo de resistência, uso indiscriminado e manejo integrado. Dados relativos à proteção humana, precauções gerais no manuseio, preparação, duração e após a aplicação, primeiros socorros em caso de intoxicação, antídotos recomendados, tratamentos médicos sintomáticos de emergência, número de telefone para casos de emergência, mecanismo de ação, absorção e secreção, efeitos agudos, crônicos e colaterais. Dados relativos à proteção do meio ambiente, precauções de uso e advertência contra os cuidados de proteção ao meio ambiente, instrução de armazenagem do agrotóxico, instrução em caso de acidente, com uso de agrotóxico, destinação adequada de resíduos e embalagem, restrição estabelecidas por órgãos fiscalizadores estaduais, municipais e do Distrito Federal. Vamos conhecer os procedimentos para a compra do agrotóxico. Primeiramente, consulte um profissional legalmente habilitado para realizar a avaliação da lavoura, que é a fase preliminar da aquisição de todo o insumo, material e tudo que vai ser aplicado no processo ou macroprocesso de preparação. Exige a receita agronômica, exige a nota fiscal, guarde a nota fiscal, não adquira produtos com embalagens danificadas, adquira produto com rótulo e lacre em perfeito estado, verifique se as informações do rótulo e bula estão legíveis, observe o prazo de validade dos agrotóxicos, compre somente a quantidade necessária, compre em lojas cadastradas, certifique-se do local de devolução da embalagem vazia e peça orientação quanto à devolução da mesma. Vamos conhecer os procedimentos para o transporte de agrotóxicos para a propriedade. O veículo a ser utilizado deve ter carroceria aberta e deve estar em perfeitas condições e conservação e uso. As embalagens devem estar arejadas de forma segura na carroceria e coberta com lona impermeável, fixada à parte traseira do veículo. Caso a quantidade de agrotóxico adquirida esteja acima do limite de isenção, o comprador deverá solicitar que o transporte seja realizado por transportador habilitado, devidamente instruído para cumprir a legislação e as normas sobre transporte de cargas perigosas. Precauções: não transporte embalagem danificada ou com vazamentos. Não permita o transporte de agrotóxico dentro de cabines ou na carroceria juntamente com pessoas, animais, medicamentos ou alimentos. Ao transportar agrotóxicos, tenha em mãos a nota fiscal e um envelope com a ficha de emergência. Solicitar informações sobre o kit de emergência e os equipamentos de proteção individual EPI que deve estar no veículo de transporte. Alerta ecológico: em caso de acidente com o veículo transportador ou transportando agrotóxico, deve-se tomar medidas para evitar que eventuais vazamentos atinjam mananciais de água, culturas, pessoas, animais, instalações e etc., pois tais fatos poderão incorrer em penalidades conforme a legislação da Lei de Crimes Ambientais, artigo 56 da Lei 9.605 de 1998. Vamos conhecer os procedimentos para armazenamento do agrotóxico na propriedade. Primeiramente, importante a construção do depósito de agrotóxico, de acordo com a legislação. O depósito deve ser construído em alvenaria, com boa ventilação e iluminação natural. O piso deve ser cimentado e o telhado não pode apresentar goteiras. As instalações elétricas devem estar em bom estado de conservação para evitar curtos-circuitos e incêndios. O depósito deve estar sinalizado com placa ou cartazes com símbolos de perigo. O depósito deve possuir porta com soleira, que deve permanecer trancada para evitar a entrada de pessoas não autorizadas, crianças e animais. O depósito deve estar em uma distância mínima de 30 metros das habitações, fontes de água, instalações de animais e em local livre de inundações. O acesso ao depósito deve ser restrito a trabalhadores devidamente capacitados. A construção do depósito deve possibilitar limpezas, descontaminações. O depósito deve possuir sistema de proteção contra descarga atmosférica, o SPDA, ou para-raio. Mantenha o depósito organizado. Os agrotóxicos sempre em suas embalagens originais e tampas. Mantenha as embalagens sob estrados com rótulos voltados para fora do empilhamento e afastados das paredes e do teto. Faça empilhamento estável, com o máximo de embalagem
conforme recomendação do fabricante. Mantenha um adequado sistema de proteção contra incêndio. Mantenha um controle correto de entrada e saída de produto. Não armazene agrotóxicos junto com alimentos, rações, sementes ou medicamentos. Permaneça o menor tempo possível dentro do depósito, tendo cuidado de não fumar, beber ou ingerir alimento nesse local. Corrija problemas como vazamento de produto dentro do depósito, providenciando materiais de absorção rápida para caso de eventuais derramamentos, como absorventes, areia, serragem, cal. É claro, importante ter a calha de escoamento e destino desse material para a caixa de contenção. Precaução. Em caso de rompimento das embalagens, essas devem receber uma sobrecapa, preferencialmente de plástico transparente, com o objetivo de evitar o vazamento do agrotóxico no ambiente. Vamos conhecer o que deve ser feito com o agrotóxico vencido ou impróprio para o uso. O comprador deve comunicar ao revendedor ou fabricante qualquer produto vencido. O produto deve ser devolvido ao representante das fábricas, revendas ou à central de recebimento de embalagens vazias. Os custos envolvidos na devolução do produto como transporte são de responsabilidade do comprador. O tema agora que vamos tratar é a respeito da importância do uso dos equipamentos de proteção individual para barreiras de segurança nos processos ou macroprocessos. Os EPIs são componentes desenvolvidos para a função específica de proteção de parte do corpo do trabalhador, quando da execução de uma operação no local de trabalho, visando diminuir o risco de ocorrência de acidentes. Para o caso específico de agrotóxicos, diferentes EPIs são de uso obrigatório, de acordo com a exposição do trabalhador nas etapas de transporte, armazenamento, preparo e aplicação da cauda. As exigências da legislação trabalhista. Conheça as obrigações do empregador. O empregador deve fornecer ao trabalhador os equipamentos de proteção individuais apropriados à operação a ser executada. Ensinar e treinar o trabalhador quanto ao uso correto dos equipamentos de proteção individuais. Vigiar e determinar o uso dos equipamentos de proteção individuais. Providenciar descontaminações dos EPIs ao final de cada jornada de trabalho. Realizar a manutenção dos equipamentos de proteção individuais quando necessário. Todo EPI deve possuir o número do certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho. Importante, verificar se na compra esse equipamento está com as informações válidas, se o certificado está dentro do prazo de validade. Conheça as obrigações do trabalhador. Uso correto e a conservação dos equipamentos de proteção individuais. Informar ao empregador a necessidade de manutenção ou troca dos equipamentos de proteção individuais. Precaução. Os EPIs usados na aplicação de agrotóxicos devem ser substituídos após serem submetidos ao número de lavagem conforme recomendado pelo fabricante. Os EPIs descartados devem ser lavados e sofrerem utilização com posterior destinação para descarte, junto aos órgãos competentes. Os encarregados de limpeza e manutenção dos EPIs devem estar protegidos por EPI próprio para essa operação. Calça, jaleco, óculos de proteção ou viseira, máscara, avental, bota e luvas de cano longo resistente a solventes orgânicos. Partes componentes de um equipamento para os operadores de processos de macro, processos de aplicação, manipulação ou fitossanitário agrotóxico. Boné árabe, viseira facial, respirador, jaleco, manga comprida, avental impermeável, luva de látex, calças e botas de borracha. Conhecer as vias de exposição do organismo do trabalhador aos agrotóxicos. As vias de exposição podem ser compreendidas como o contato do agrotóxico com qualquer parte do organismo humano. A exposição do trabalhador à contaminação por agrotóxicos podem ser direta e indireta. Identifique a exposição direta. Vamos lá. Os trabalhadores são expostos diretamente à contaminação por agrotóxicos quando os manipulam durante o armazenamento, transporte e preparo da cauda, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos e vestimenta. Nessa situação, o contato é direto, cutaneamente, e vias respiratórias. São as vias de entrada do produto ou a sua manifestação, nas formas de nebras, neblinas, nas formas de contato líquidas, por exemplo. Exposição indireta. A exposição indireta ocorre quando o trabalhador que não está manuseando ou aplicando agrotóxicos circula e desempenha suas atividades de trabalho em áreas vizinhas ao local onde se faz a manipulação dos agrotóxicos. Armazenamento, transporte, preparo das caudas, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos e investimentos, ou ainda os que trabalham nas áreas recém-tratadas. Conheça as vias de entrada do agrotóxico no organismo do trabalhador. As principais vias de entrada de agrotóxicos no organismo do trabalhador são via oral, pela boca. Ocorre quando, no momento do manuseio, aplicação e preparação da cauda, o trabalhador decide se alimentar. Pode acontecer também quando há inalação de névoas, pós, gás, fumaça pela boca ou ainda pela ingestão de alimentos sólidos ou líquidos contaminados por agrotóxico. Via dérmica, pela pele.
Ocorre quando, no momento do manuseio, aplicação e preparação da cauda, há contato do produto concentrado ou da cauda com a pele. Via respiratória, pelo nariz e boca, e atinge os pulmões. Ocorre quando, no momento do manuseio, aplicação e preparo da cauda, há inalação de névoas, pó, gases e fumaça pelo nariz atingindo os pulmões. Via ocular, pelos olhos. Ocorre quando, no momento de manuseio, aplicação e preparação da cauda, há contato com os olhos provocado por névoas, pó, gases, fumaça e respingo. Vamos conhecer agora as principais peças que compõem o equipamento de proteção individual. Vamos conhecer primeiro o avental. Protege o corpo do trabalhador, frontalmente ou nas costas, conforme a operação executada. Deve ser de material impermeável e de fácil fixação aos ombros. O cobrimento deve ser até a altura da perneira de proteção da calça. Deve ser usado frontalmente sobre o jaleco no preparo da cauda ou na aplicação do pulverizador estacionário, visando proteger o trabalhador contra respingos e também na operação de conferência ou inspeção em equipamentos de aplicação. Deve ser usado nas costas, sobre o jaleco, durante a pulverização com equipamentos de aplicação frontal, visando proteger o trabalhador contra vazamento. Vamos conhecer o respirador máscara. O respirador protege o trabalhador da inalação de vapores orgânicos, névoas, partículas finas e suspensão no ar, por meio das vias respiratórias, nariz, boca, entrada para os pulmões. Escolha do tipo do respirador. Máscara. A escolha do tipo do respirador a ser usado depende dos seguintes fatores: local em que o agrotóxico será preparado, que pode ser em ambiente aberto ou fechado. Formulação do agrotóxico, isso é, se o produto contém gases e vapores orgânicos. Concentração, ou seja, o teor de toxicidade na atmosfera. Vamos conhecer o tipo de respirador. As máscaras. Essencialmente, existem dois tipos de respiradores. Máscara. Respirador sem manutenção, chamada de descartáveis. Possui vida útil relativamente curta, dispensando limpeza, manutenção e higienização, e são conhecidos pela sigla PFF, peça semifacial filtrante para partículas. Protege contra as poeiras, névoas e fumos provenientes do processo. Existem tipos especiais denominados filtro de baixa capacidade, FBC, com camada de carvão ativo para baixa concentração de vapores orgânicos ou de alguns gases ácidos. Respiradores máscara de baixa manutenção são aqueles constituídos por peças contendo filtros especiais para reposição. P1 ou P2, peça semifacial de baixa manutenção com filtros químicos ou mecânicos. É uma peça semifacial de baixo custo e filtros substituíveis. Essa peça facial permite limpeza, mas não a substituição dos componentes, exceto filtros. P1 ou P2, peça semifacial com filtro substituível. É uma peça semifacial leve, de fácil manutenção, com pequena restrição à visão e aos movimentos, e protege contra poeiras, névoas, fumo, gases e vapores. Os filtros são substituíveis e algumas peças podem ser repostas. Faça a manutenção e a troca de filtro dos respiradores, de acordo com o prazo de validade. Verifique na embalagem e ou no filtro essa informação. Deformação. Trocar quando a deformação impedir a boa vedação ou a válvulas apresentarem defeito. Saturação de filtro. Filtro mecânico deve ser trocado quando o trabalhador sentir dificuldade para inalar. Isso significa que o filtro mecânico está saturado e houve entupimento. Logo, a puxada do ar vai ser resistível e sensitivo ao trabalhador. Filtro químico de carvão ativado. Substituí-lo quando o trabalhador começar a sentir cheiro ou gosto de contaminante, o que significa que o filtro químico está saturado. Precaução. O respirador deve ser trocado conforme qualquer uma das situações descritas anteriormente ocorrer primeiro. Vamos conhecer agora as regras para o uso dos respiradores. Ao utilizar o respirador, o trabalhador deve seguir regras recomendadas. Deve ser treinado o trabalhador como colocar corretamente o respirador e como fazer a sua vedação. Então, esses são os passos: posicione a máscara, puxe os elásticos, ajuste na cabeça e a pinça no nariz entre os olhos. Para cada trabalhador deve ser feito teste de selagem e vedação. Isso é conhecido como fit test, para verificar se o trabalhador tem percepção de odores, gosto, e depois se há vedação adequada da máscara com o rosto de cada biotipo de trabalhador. Ao utilizar o respirador, o trabalhador deve estar barbeado para melhor vedação. O trabalhador deve estar com as mãos limpas no momento de colocar e tirar o respirador. Após usar o respirador, limpá-lo e em seguida guardá-lo em saco plástico limpo em local seco. Vamos conhecer agora a luva de proteção. As luvas protegem as mãos, que é a parte do corpo humano com maior risco de exposição. As mais recomendadas são as de borracha nitrílica ou neoprene, material que podem ser utilizados com qualquer tipo de formulação. Conhecer a viseira de proteção. A viseira é usada para proteger os olhos e o rosto das gotas ou névoas de pulverização. Deve ser de aceito com maior transparência possível, para não distorcer a imagem.
forrada com esponja na testa para impedir contato com o rosto do trabalhador para evitar empassamento e permitir o uso simultâneo de respirador quando necessário. Precaução: caso em que o respirador não possibilite o uso da viseira, essa poderá ser substituída por óculos de proteção. Em algumas situações em que não houver vapores orgânicos ou partículas em suspensão no ar ambiente, o uso de viseira e de boné árido capuz poderá dispensar o uso do respirador. Conheça o boné árabe, peça importante no macroprocesso com operação de defensivos e agrotóxico. Então, protege o couro cabeludo, orelhas e o pescoço contra respingo da pulverização e do sol. Deve ser de tecido de algodão tratado para tornar-se hidrorrepelente. É isso aí. Precisa desse tratamento para tornar-se um hidrorrepelente no sentido de proteção. Alguns fabricantes de EPI incorporam o boné árabe junto ao jaleco em forma de capuz, touca. Conheça o jaleco e a calça. O jaleco e a calça protegem o corpo do trabalhador de neve e respingo dos agrotóxicos. Entretanto, em caso de exposição acentuada, vazamentos ou jatos dirigidos, não protegem. Deve ser em tecido de algodão tratado para tornar-se hidrorrepelente. A calça deve receber reforço adicional nas pernas com material impermeável, perneira, para aumentar a proteção. Deve ser vestida sobre a roupa comum, bermuda e camisa de algodão, para maior conforto e permitir a retirada em locais abertos. Os cordões da calça e do jaleco devem estar bem ajustados e guardados para dentro da roupa. Conheça as botas. As botas devem ser impermeáveis, de preferência de PVC, branca, usadas com meia de algodão. A barra da calça deve ficar fora do cano para a cauda não correr para os pés. Vamos conhecer agora um assunto fundamental no sentido de proteção, que é a sequência de vestir e retirar os equipamentos de proteções individuais. Para evitar a contaminação das peças do EPI e a exposição do trabalhador, deve seguir uma sequência lógica para vestir e retirá-las. Sequência de vestir cada peça do EPI. Primeiro, vestir a calça. Segundo, o jaleco. Terceiro, as botas. Quarto, o avental. Quinto, o respirador. Sexto, a viseira. Sétimo, boné árabe. E oitavo e último, as luvas. Precaução: as pernas da calça têm que ser vestidas por fora do cano da bota. As mangas do jaleco têm que ser vestidas por fora do cano da luva para aplicação abaixo do tronco do aplicador, em caso de equipamento com aplicação individualizada, costal, bengala, estacionária, etc. No caso de aplicação em cultura de porte alto, acima do tronco, as mangas do jaleco têm que ser vestidas por dentro dos canos das luvas. Sequência de retira de cada peça dos EPIs. Então, vamos inverter agora no sentido da luva. A primeira a ser trabalhada no sentido de lavar as luvas com água e sabão neutro. Uma vez feito isso, vamos fazer a retira do boné árabe, viseira facial, avental, jaleco, botas, calças, luvas e respirador. Precaução: após a retirada de todas as peças do EPI, o trabalhador deve lavar as mãos e o rosto. Nos processos onde envolve grandes volumes, é necessário a realização da higienização por banho, corpo inteiro. Numa área contaminada se retira todos os EPIs e após a colocação desses equipamentos para lavar na lavanderia e o processo de lavagem, tomar banho e entrar na área limpa e vestir a roupa comum do trabalhador. Utilize o termo de compromisso de uso dos EPIs. Conforme situações de trabalho e de uso dos agrotóxicos, o trabalhador, ao receber os EPIs, deve assinar um termo de compromisso de uso correto e esse permanecerá arquivado para efeitos comprobatórios. Então, você, trabalhador, deve receber. Empregador obrigado de fornecer esse equipamento e você precisa assinar o termo de compromisso de uso, guarda e conservação dos seus equipamentos de proteção individual. Vamos encerrar aqui a aula número 2, esse módulo, e no próximo nós veremos com demais assuntos sobre os cuidados para aplicação dos agrotóxicos, onde vamos evoluir para uma linha de raciocínio técnica para que o seu trabalho discorra de forma satisfatória, com saúde e segurança durante a sua jornada. Nos veremos adiante e obrigado, até mais.